Fala, investidores, tudo bem com vocês? Dessa vez, estou criando esse vídeo aqui para falar um pouco sobre fundos imobiliários. Vou falar aqui o que são, os tipos de fundos imobiliários, as vantagens que existem, enfim. Antes de mais nada, peço por favor para que se inscrevam no canal, curtam e compartilhem esse vídeo para quem é de direito, quem gosta dessa pegada aí de economia, de explicar quem está começando agora, enfim, para o público que está começando e pretende entrar no mercado, na bolsa de valores aí, nos investimentos para ver se lucra aí um dinheirinho a mais. Vamos nessa? Primeiro, o que são os fundos imobiliários? Eles nada mais são do que fundos de investimentos onde o dinheiro aplicado vai única e exclusivamente para fins imobiliários. E quando o investidor adquirir uma pequena cota do fundo, ele fica sendo o dono, né, daquele fundo imobiliário e tem direito a receber aluguéis mensais por causa de ser dono de uma cota, ter investido em uma cota de um fundo imobiliário. Vamos ver agora um pouco dessas vantagens que é investir em fundos? Primeira vantagem, não precisa se preocupar com inquilinos. Sabe aquele pessoal que tem casa alugada, terreno até que está para alugar, mas geralmente são casas, apartamentos, essas coisas, e o inquilino não deixa a pessoa em paz, não deixa, seja por motivo de não pagar o aluguel devido, né? Seja por perturbar a pessoa que alugou para ele com questões de manutenção ou outras coisas do tipo, né? Existe muita gente aí desonesta nesse mundo que praticamente entra na sua vida aí mais para tribular do que para somar. E isso acontece muito aí com os inquilinos. Então, a pessoa que não quer ter essa dor de cabeça, é recomendado investir em fundos imobiliários, porque você não vai ter esse estresse, porque vai ter uma gestora ali para fazer isso. Então, ao invés de você ter a dor de cabeça, quem vai ter a dor de cabeça vai ser a gestora quanto a isso. Segunda vantagem, não fazer manutenção. Só de você não gastar um dinheirinho, aquele dinheirinho imprevisto que aconteceu, um cano quebrou, um telhado quebrou também por causa de alguma coisa, ou uma estrutura está enfraquecida e precisa ser reforçada. Enfim, só de você não gastar aquele dinheirinho com isso, a gestora vai estar cuidando de tudo para você e você vai estar em casa tranquilo, investindo em seus fundos e só tendo que sentar para poder estudar sobre eles, para ver como que eles estão indo, como é que a gestora está administrando esse fundo. Terceiro, o fundo ele é responsável por distribuir, ele tem obrigatoriedade de distribuir 95% num período de 6 meses, ou seja, semestralmente ele é obrigado a pagar 95% dos seus lucros para os investidores. Isso daí é a melhor parte de fundos imobiliários, porque todo mês está pingando lá na sua conta. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os tipos de fundos imobiliários existentes no mercado. O primeiro, que é o mais tradicional, são os fundos de tijolos. Neles, o que são? Vamos lá. Geralmente são coisas físicas em que o fundo investe, né? Como escolas, prédios, bancos, casas, enfim, investe em N coisas, mas são coisas físicas, existentes. Esses fundos de tijolos geralmente são os melhores para investir quando a Selic está começando a cair, que o pessoal pega. Segundo tipo de fundo imobiliário, fundos de papel. Os fundos de papéis investem em financiamentos imobiliários, ou, resumidamente dizendo, nos CRIs. Eu tenho até um vídeo aqui no canal falando sobre o que são os CRIs, Certificados de Recebíveis Imobiliários. Enfim, ele investe em CRIs e o lucro dele tem como base os juros dos financiamentos. Resumindo, o fundo empresta dinheiro para alguma instituição imobiliária e essa instituição imobiliária por si só, quando vai retornar o dinheiro para o fundo, no caso vai pagar o fundo, ela paga aquele dinheiro que o fundo emprestou mais os juros. E aí o fundo redistribui esses lucros dos juros, 95%, né, do lucro dos juros para os seus acionistas. Terceiro tipo de fundo, fundos de desenvolvimento. O fundo ele investe em áreas, né, ou em obras para desenvolvimento urbano. Geralmente são residenciais
vamos dizer, shopping, né, também, construção de shoppings, todas essas coisas do tipo, ele está envolvido. E ele gera o lucro para os seus acionistas através dos resultados positivos que as obras passam para eles, entendeu? Ah, fiz um residencial e está dando super certo, um montão de gente está comprando casa ali, enfim, todo esse lucro é repassado para o fundo e o fundo redistribui esse lucro para os seus acionistas. Quarto, fundos de fundos. Esses fundos de fundos nada mais são do que fundos imobiliários que investem em outros fundos imobiliários. Olha só que loucura. Você pode ter um que tem inúmeros fundos nele investidos e o investidor ele ganha com isso, porque ele pode diversificar sua carteira com apenas um fundo imobiliário, tendo vários dentro dele, entendeu? E a rentabilidade que ele ganha é através da rentabilidade do HFOF, ou seja, o investidor vai ter que sentar, estudar bem quais fundos imobiliários que o HFOF está investindo para ver se é rentável ou não para ele, ou se é de acordo ou não com a sua estratégia. E temos agora os recentes criados FIAGROS. O que são os FIAGROS? Nada mais são do que, assim, resumindo, né, fundos de papel, mas ao invés de investir em CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários, eles vão investir em CRAs, certificado de recebíveis do agronegócio. Ou seja, ao invés de investir em coisas imobiliárias, vamos dizer na cidade, eles investem no campo. Vão investir em fazendas, em depósitos de produção de alimentos, né? De soja, de trigo, todas essas coisas. Podem investir até em fábricas de produção do agronegócio e todos esses tipos de coisas aí relacionados ao agronegócio. Enfim, pessoal, muito obrigado por assistir esse vídeo. Eu espero que eu tenha ajudado muitas pessoas nessa caminhada aí que é começar na Bolsa de Valores. Espero também que tenha sido bem explicativo sobre o assunto e em caso de dúvida, peço para que deixe seu comentário aqui embaixo. Peço que se inscrevam no canal, curtam e compartilhem com quem se interessa sobre esse assunto. Muito obrigado, fiquem com Deus, valeu!